Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre sobre os nossos corações, sobre os corações dos seus filhos, sobre o coração da família de Deus. Nós viemos hoje aqui para adorar e louvar aquele que é digno de louvor e de adoração, daquele que nos dirige, daquele que cuida de nós. Ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que conhece cada uma delas. O amor e o poder dele sustenta todo o universo, mas ainda assim ele quis habitar entre nós. Louvado seja o Senhor por seu amor por nós. Nós vamos nos colocar de pé e vamos abrir juntos no Salmo 113. Vamos fazer uma leitura alternada do Salmo 113. Que louva e exalta o nome do Senhor. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Disciplina para ver os que passam no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para assentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nós somos esses príncipes e princesas de Deus, e Ele está conosco. Louvado seja Deus pela sua presença entre nós. Quero convidar o nosso irmão presbítero Wilson, que nos conduz a Deus numa oração. O Marcos vai trazer o microfone para que nós possamos participar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, na certeza da Tua presença conosco. Ó Deus, só Tu és digno de todo o nosso louvor e a nossa adoração, porque Tu és um Deus que realmente cuida dos Teus filhos, e nós queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa alegria de podermos pertencer ao Teu reino. Pedimos nesta hora de culto, o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Dá-nos a mensagem deste dia que o Senhor tem preparado através dos Teus servos para as nossas vidas. Que o Teu Espírito esteja, ó Deus, atuando em nossas vidas, neste momento, para aprendermos mais da Tua parte. Fica conosco, recebe todas as partes deste culto. É o que nós te suplicamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és digno, Senhor. Esse é o hino que nós cantamos. Parece que nós estamos com um problema na projeção, meus irmãos. Então vamos pegar os nossos hinários que estão aí no banco e vamos abrir no hino de número 43. Tu és digno, Senhor. Senhor.
Vamos nos saudar fraternalmente uns aos outros no Senhor, ver quem Deus trouxe para que juntos nós possamos louvar e adorar a Deus também. Vamos continuar louvando ao Senhor com cânticos. Bom dia. Essa música aqui, acho que todo mundo conhece, quem quiser acompanhar no Inário também, é o número 17, mas vai ser projetado aqui. Queria convidar todo mundo a se levantar também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração.
sentar, irmãos. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Até o versículo 21. Nós lemos a respeito da oração do apóstolo Paulo. Ele diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você tem orado pela sua família amiga de oração? Nós estamos nesse mês especial de família, promovendo este programa especial. Se você ainda não preencheu aquela fichinha para você se tornar uma família amiga de oração, você poderá fazer isso hoje ainda. Você poderá preencher esta ficha e antes de colocar lá na caixinha de oração, você retira um para conhecer a família amiga de oração e ali coloque depois a sua fichinha, porque uma família vai pegar a sua para estar orando e intercedendo por você durante esse mês. Eu já tenho trocado algumas mensagens com a minha família de oração. Tenho conhecido os seus pedidos, as suas necessidades, já temos orado e graças a Deus, Deus já tem respondido as orações e nós louvamos a Deus por isso. E entendemos que, como Paulo diz nesse texto, ele se coloca de joelhos para orar pela família, porque o Senhor toma o nome de toda a família. Mas nesse mês também nós temos tido a oportunidade de distribuir a palavra de Deus através do Cada Dia Especial Família. Foram feitas, encomendadas para a nossa igreja, 1000 cada dias. E nós temos, creio que ainda alguns exemplares, e a ideia é que você evangelize alguém com esse material, que você possa, quem sabe uma família amiga, ou um próprio parente, um familiar, você entregar esse Cada Dia e orar, interceder por eles, e quem sabe marcar uma visita na casa desta pessoa amiga, desta família amiga, quem sabe convidá-la para ir à sua casa e no dia desta visita você ler o Cada Dia, daquele dia, se preparar para isso e compartilhar da palavra de Deus com esta família amiga. E nós temos também sugerido ou indicado para a sua edificação e leitura nesse mês um livro, O Significado do Casamento, de Tim Keller e da sua esposa Kate Keller. Esse é o livro que a classe Fé e Vida tem estudado, uma classe da nossa escola dominical. Mas você pode adquirir este livro procurando uma das nossas irmãs da livraria, encomendar o seu livro. Será um excelente livro para o nosso fortalecimento familiar. Então nós gostaríamos de despertar os irmãos e a igreja para que pudéssemos dar atenção e quem sabe continuar durante todo o ano esta prática de intercedermos uns pelos outros, de estarmos visitando uns aos outros, ajudando as famílias nas suas lutas, nas suas provações. Nós queremos, neste instante, interceder por isso. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e, quem sabe, se você ainda não orou pela sua família amiga hoje, coloque ela diante do Pai, coloque a sua vida, a família de seus familiares, também a vida de quem você está pensando entregar um cada dia desse, orando, intercedendo para que
Deus abra portas para que a palavra de Deus alcance aqueles corações. Faça isso então por alguns instantes, em oração silenciosa, e depois nós estaremos orando, dedicando este momento, pedindo pela família para que o Senhor nos abençoe. Vou pedir ao nosso irmão, o presbítero Sérgio Bataglin, para que nos coloque diante do Senhor em oração, intercedendo pelas famílias, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando. Vamos orar com o nosso irmão. Senhor Deus, nesta hora nós queremos chegar na Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, no nosso trabalho e na nossa função de chefe de família, que a nossa família, Senhor, possa estar representando os Teus ensinamentos, o Teu querer, a Tua glória aqui no meio nosso, onde nós vivemos, Senhor, e que nós, Senhor, como famílias, nós podemos Te servir com alegria, Senhor, com determinação, com exemplos, atitudes, Senhor, e que, Senhor, nós possamos sempre, Senhor, estarmos dependendo apenas do Senhor. O mundo nos ensina coisas que não convêm, mas nós queremos estar firmados nos Teus ensinamentos, na educação dos nossos filhos, Senhor, na condução das nossas atitudes, do nosso viver, para que nós sejamos realmente, Senhor, uma testemunha do Teu amor para conosco, Pai. Pai amado, e como igreja, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos use na Tua igreja, que nós sejamos, Senhor, sal e luz, como o Senhor tem pedido para nós, Senhor. E nós pedimos também a orientação do Espírito Santo do Senhor para tudo aquilo que nós formos fazer a nível de evangelização, Senhor, que nós possamos levar esta mensagem, que o Senhor é bom, que o Senhor sustenta, que o Senhor é a solução para os problemas que nós temos na nossa família. E que, Senhor, nós possamos ser realmente um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, nós queremos Te servir em verdade e em espírito. Ajuda-nos, Senhor, nesse nosso propósito bendito, como igreja, como família, como chefe de família, como testemunhas do Senhor neste mundo. É o que nós Te pedimos, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor. Amém, Senhor. Amém. As crianças poderão sair com a nossa irmã missionária Renata, ela está lá atrás, lembrando que as crianças de colo, os bebês, devem ser acompanhados dos seus pais se descerem. Deus abençoe as nossas crianças. Queridos irmãos, Deus é um Deus que se comunica e Ele fala conosco pela Sua palavra. Ele nos enviou o Verbo eterno. É interessante, naquela cultura era importante usar esta expressão verbo, mas para nós hoje também, porque verbo denota a ação principal da construção de uma frase, mostra que Deus está agindo no nosso meio, enviando Jesus Cristo, seu Filho amado, e Ele veio para conversar conosco, para falar conosco, para se comunicar conosco. E esse é um dos temas importantes para a vida da família, para que ela esteja bem estruturada, cresça saudável, a comunicação no lar. O livro de sabedoria, o livro de Provérbios, capítulo 18, os versos 20 e 21, nos falam sobre essa importância da boa comunicação no lar, do diálogo, da conversa. Aliás, há um lema que diz, é conversando que a gente se entende. Quantos problemas são solucionados quando há
uma boa conversa, uma boa comunicação. Quando se dá ouvidos, quando sabe a hora de falar, quando se sabe o que falar e como falar. Provérbios então diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia, a Mensagem, traduz assim esse texto: as palavras alimentam a mente, assim como a comida ao estômago. Uma boa conversa satisfaz, como um bom prato na hora da fome. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou doce de primeira. Você é quem decide. Como tem sido a comunicação no seu lar? Tiago diz que, na sua epístola, que a língua é um membro tão pequeno, mas que tem um poder que não se pode medir. Ele diz: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A Mensagem traduz assim também: uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Eu tenho certeza que você já experimentou isso na sua casa, na sua família. Uma palavrinha que parecia nada, mas que causou um grande transtorno na sua vida conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, ou dos filhos com você. Porque ela pode parecer nada, mas ela foi dita, às vezes, com ódio no coração. Ela foi dita numa hora errada, ou ela não foi compreendida da maneira como deveria ser compreendida. Às vezes, o tom da sua voz, como você a disse, estragou tudo, ainda que ela fosse verdade. Saber se comunicar em casa realmente traz grande lucro para o lar, para o relacionamento. O mau uso das palavras, o mau uso da língua, pode trazer tantos problemas e até mesmo, como diz Provérbios, provocar a morte e a destruição de vidas, de relacionamentos. Você tem tido facilidade em dominar a sua língua ou você tem sido precipitado no falar? Veja o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz num texto que ele publicou no seu Facebook. Há lares onde o diálogo morreu e agora a família celebra o ritual fúnebre da indiferença e da amargura. Há lares onde a paz e a alegria já arrumaram as malas e deram adeus. Há lares onde o perdão é uma atitude inexistente, onde o beijo da amizade jamais foi sentido e o abraço da reconciliação jamais foi dado. Há lares onde todas as pontes da comunicação foram derrubadas e erguidas em seu lugar muralhas intransponíveis de isolamento e de solidão. Há lares feridos pelos estilhaços das críticas amargas e das explosões de gênio. Assim, a família, em vez de ser um refúgio para as pessoas exaustas, torna-se uma arena de brigas e de contendas. Em vez de ser um ninho cálido de amor e comunhão, torna-se um campo gelado de tensão, um ringue de desentendimentos e agressividades, um teatro de amargura, um palco de discussões ruidosas, uma fábrica de acusações e uma incubadora de doenças emocionais. Creio que o reverendo Hernandes traduziu com bastante propriedade o que tem acontecido em muitos lares, o que tem feito com que o lar não esteja equilibrado, que viva em harmonia, a falta de comunicação. Vejam esses dois diálogos, se muitas vezes eles não representam aquilo que nós vemos acontecendo em nossos lares. De um filho com o seu pai. Papai, o que é um monólogo? E o pai responde: ora, meu filho, é um diálogo entre marido e mulher.
Mas o filho disse: mas papai, o meu professor me explicou que isso é um diálogo. E o pai respondeu: é porque com certeza o seu professor não é casado. Agora veja o diálogo do marido silencioso com um amigo. O amigo disse assim: quando ela começa a falar, fica histérica. O amigo disse: histérica, você quer dizer? Não, histórica mesmo, porque ela traz à tona tudo o que jamais disse ou fiz. Esses dois diálogos representam um pouco daquilo que acontece no nosso lar pela falta de uma comunicação saudável, genuína. Porque comunicação não é apenas saber falar, mas também saber ouvir. Se nós ouvirmos mal, a resposta com certeza não será dada adequadamente. Haverá um ruído na comunicação que traz problemas, e às vezes sérios problemas. Saber ouvir, então, é antes de tudo uma das grandes virtudes, importantes virtudes, se nós queremos sucesso na comunicação do nosso lar. Porque quando nós temos bons ouvidos, nós saberemos traduzir as palavras benditas, as palavras malditas e aquelas palavras que não foram ditas. A grande maioria dos problemas de relacionamento, ela está ligada a uma comunicação deficiente. A forma como nós falamos, a forma como nós nos expressamos, é que faz toda a diferença para o bem ou para o mal. Preste bem atenção nisto, na rotina do seu lar, e você notará que isso é próprio do nosso relacionamento. Às vezes uma comunicação deficiente. Mas quando nós melhoramos a nossa forma de nos comunicar, o nosso relacionamento melhora. A maior parte da nossa comunicação, segundo especialistas, é não verbal. Estudiosos chegaram à seguinte estatística, que 7% da nossa comunicação é feita por palavras. 7%. 38% por gestos ou expressões faciais ou corporais. Aliás, há uma área de estudo específica sobre isso, o corpo falando. E 55% pelo tom da nossa voz. 7% só por palavras. E 93% por som, pela atitude, pelos gestos, pela nossa maneira de olhar, nós estamos comunicando. A comunicação, então, não acontece apenas quando nós falamos. Nós nos comunicamos também pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos. Para uma boa comunicação, não é só saber falar, mas também saber ouvir. Veja mais um diálogo entre a esposa e o seu marido. A esposa chega para o marido depois de um dia de trabalho e diz assim: hoje o meu dia foi extremamente cansativo, com muitos aborrecimentos. E aí ela pergunta para o marido: mas o que você quer mesmo para o jantar? E o marido responde: que tal sairmos para jantar lá no Monte Cristo? Isso é uma propaganda de graça, né? Você percebeu? O marido traduziu a mensagem oculta da sua esposa. Ela estava cansada, não estava a fim de ir para a cozinha, ou até mesmo de comandar um jantar, se ela tem uma empregada, ou se ela poderia ter alguém para isso, ou muito menos ela mesma preparar. Ela não queria isso. Ela queria mesmo era sair, ver gente, conversar com o marido fora do ambiente familiar. Então fica a dica aí para você, marido.
Quando a esposa chegar em casa, né? Ou tem uma comidinha preparada para ela, né? Se você quiser a receita, pode procurar o Chiquinho ali, que é um bom cozinheiro. E você vai ter ouvidos especiais para entender aquilo que a sua esposa está dizendo. Aliás, nós homens precisamos muito disso, né? Saber entender as nossas esposas. Um conselheiro, ele tipificou 3 modalidades de comunicação. A primeira delas, ele a definiu como comunicação proativa. É o nível mais elevado e de melhor resultado na nossa comunicação. É quando o casal trata de assuntos de forma antecipada. Eles falam de fatos, eles falam de situações, de sonhos, de desejos e especialmente de sentimentos. E expressam as suas ideias, abrindo seus corações um para o outro. Esse é o tipo de comunicação proativa, que se antecipa. Há aquele tipo de comunicação também reativa. É quando o problema já se instalou. O casal precisa tratar do assunto, não adianta fugir dele. Porém, como já estão em meio de uma crise, a gente pode parar para pensar que os nervos já estão à flor da pele, e eles precisam chegar a um consenso. É a reação diante de um fato, ou diante de uma situação. E essa é a comunicação que deve ser levada a efeito com muito cuidado, com bom senso, com camaradagem, com cuidado com o que se fala. Porque nesta hora, geralmente, nós nos precipitamos. É nesta hora que nós, geralmente, estragamos o caldo. É nesta hora que, geralmente, nós falamos aquilo que nós não deveríamos falar. E há um terceiro nível de comunicação que os especialistas chamam de comunicação radioativa. Assuntos importantes não foram discutidos com antecedência e agora os problemas surgiram. E geralmente são relativos às coisas como dinheiro, como educação de filhos, como relacionamento com parentes, sobre sexo. O ambiente, neste caso, torna-se carregado. E quando acontecem danos para a relação, pois os nervos já estão à flor da pele e não há o cuidado de dominá-los. O perigo aqui são as palavras, o perigo aqui são as decisões precipitadas. E a possibilidade de agressão está presente. Radioatividade é envenenamento do ambiente. O que fazer, então, nesses momentos, em situações assim, onde a comunicação é prejudicada? Se as coisas estão tão ruins assim, se o casal, se a família não está conseguindo trabalhar isso, peça ajuda. Peça ajuda. Procure um conselheiro, procure um amigo, procure um pastor, enfim, alguém de confiança que você possa abrir o seu coração e falar dos problemas que você tem enfrentado e você não tem conseguido resolver. O melhor mesmo é discutir assuntos quando não estão no meio da crise e você tem tempo para trabalhar o assunto, para escolher as palavras, para que feridas não sejam abertas no coração do outro. Quando o casal discute temas mais complexos, é bom não fechar a porta para o diálogo, porque às vezes isso acontece, dando assim o assunto por encerrado, mas na verdade ele não foi encerrado, e fechando a porta para o diálogo futuro, as coisas não se resolvem. A amargura se instaura no coração. Porque em alguns casos, queridos irmãos, é preciso um pouco mais de tempo para amadurecer a ideia, para chegar a uma melhor solução. Vocês já repararam que nós temos um nível de exigência absurdo em relação à vida. Nós queremos que absolutamente tudo dê certo. E que às vezes, por aborrecimentos mínimos,
nós somos capazes de passar um dia inteiro de cara amarrada com o outro. Nós somos capazes de brigar por causa de uma toalha molhada sobre a cama, uma pasta de dente que ficou aberta, ou ainda por causa de um sapato fora do lugar. Coisas tão pequenas que não poderia ser motivo de uma crise, mas acabam sendo. Quando nós diminuímos o nosso nível de exigência, nós usamos mais de tolerância, nós usamos mais de paciência, de bondade. A vida comum no lar, ela fica mais fácil. Nós nos ferimos menos e não vamos ficar decepcionados a toda hora. Algumas pessoas, elas ficam frustradas com o relacionamento conjugal exatamente por isso, porque se criou uma expectativa além da realidade. Acreditou-se no início do casamento em contos de fada e depois descobriu que não era verdade e se decepcionou com o seu cônjuge. Aquela expressão que diz, né, eu esperava que meu príncipe viesse em cima de um cavalo. Depois de um tempo, só veio o cavalo, o príncipe ficou para trás. O que é necessário, então, para se comunicar eficaz e eficientemente? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que homem e mulher são essencialmente diferentes entre si. Muitos maridos, sobretudo nos primeiros anos de vida conjugal, esperam da esposa atitudes masculinas no modo de pensar, no modo de sentir, no modo de agir, diante de muitas situações. Veja um exemplo. Para nós homens, se alguém nos comunica um problema, só pode estar buscando solução para ele, não é verdade? Se a esposa, se os filhos, se alguém comunica um problema para o marido, para o homem da casa, ele diz assim, olha, ele pensa assim, estão procurando uma solução. Então, quando a esposa relata-lhe um fato, por exemplo, do trabalho dela, imediatamente, na cabeça do homem, ele procura uma solução e prontamente comunica essa solução. E o pior de tudo é que depois de sua resposta, ele pensa o seguinte, não faz sentido continuar conversando sobre esse assunto. Ele já foi resolvido. No entanto, a cabeça da mulher, da esposa, ela não pensa assim. Relatar alguma dificuldade pode ser a busca para empatia e não para solução. Ela deseja apenas ser ouvida, ela deseja apenas ser compreendida e que o esposo mostre interesse pelos seus sentimentos e pelo que a angustia. Então nós temos que entender que homens e mulheres são diferentes entre si. No entanto, por muitas vezes nós desconsiderarmos ou desconhecermos essas diferenças naturais na natureza masculina e na natureza feminina, acontecimentos pequenos podem ser a causa de grandes desavenças. Ele pode se aborrecer por ela retomar um assunto que ele entende já resolvido. E ela pode sentir que ele não gosta bastante dela, afinal, porque nunca lhe dá a atenção que ela deseja. Outro ponto relevante nas expectativas não comunicadas, mas que pressupõe-se ser conhecidas. Se ele prefere se divertir na companhia de casais, amigos, ele não entende que ela gosta de estar só com ele, com os filhos ou com a família dela. No entanto, a falta de se comunicar tais preferências, que são óbvias, resulta em expectativas frustradas. É comum que alguém fique emburrado, atribuindo ao outro uma atitude egoísta. Não avaliamos isso também, as expectativas que não são comunicadas. Mas a comunicação no matrimônio tem uma grande inimiga, que é a imaginação.
Muitas vezes a mulher nota algum objeto deixado fora de lugar e ela começa a imaginar, a ruminar interiormente. Ele faz isso só para me irritar. Vocês estão rindo? Você já viu esse filme, né? Ele faz isso só para me irritar. Não tem outra explicação. Afinal, eu já lhe falei isso 1000 vezes. Outras vezes, é ele quem forma juízos que ele considera infalíveis, do tipo, ela está se tornando igualzinho à mãe dela. E então ele fica procurando em suas atitudes manifestações do mesmo defeito da sogra, de modo a comprovar as suas conclusões. Alimentar esse tipo, de pensamento prejudica o apreço de um pelo outro. Além disso, essas ideias infundadas mudam a atitude de um para com o outro, resultando em hostilidades, resultando em motivo de briga. Por isso, queridos irmãos, é preciso ter percepção, a iniciativa de cortar prontamente esses pensamentos distorcidos, esses pensamentos tóxicos. Ao contrário, nós devemos usar a nossa imaginação para fins nobres, pensando nas qualidades do nosso cônjuge, relembrando os bons momentos que passamos juntos, e quando um já se sacrificou pelo outro na vida conjugal. É isso que precisamos procurar. Feitas essas considerações, é necessário falar, mas falar com sabedoria, falar com senso de oportunidade. Há momentos que não são propícios para levantar questões conflituosas. É preciso esperar. Além disso, há de se buscar uma forma positiva de se dizer as coisas, especialmente quando for necessária uma crítica. Precisamos escolher bem as palavras. A comunicação, então, no âmbito da família, produz vínculos saudáveis, que torna maior a chance de filhos que, por sua vez, se estruturam para um lar sadio no seu futuro. Eu errei. Por favor, me perdoe. Nós temos ouvido isso há muitos anos nas palestras de Jaime Kemp. Ele diz que são 3 palavras que constrói e pode reconstruir, na verdade, um relacionamento melhor. Eu errei, por favor, me perdoe. O perdão é a ferramenta que Deus usa para restaurar relacionamentos e comunicações defeituosas. Perdoar é permitir que o outro entre novamente na história de sua vida. Eu termino com alguns princípios para uma boa comunicação no lar, que o pastor Hernandes nos dá também, em um dos seus livros. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção. Todos nós necessitamos que alguém nos ouça em algum momento, não é verdade? Até aquele filme, O Náufrago, quando Tom Hanks fica sozinho numa ilha, ele encontra lá nos destroços lá uma bola, para a sorte dele tem um nome, é Wilson, ele coloca um cabelinho, ele faz 2 olhos, eu não me lembro se ele desenhou uma boca, mas 2 ouvidos, e ele começa a dialogar com esta bola, com o Wilson. Porque todos nós necessitamos de que alguém nos ouça. Tiago diz que nós devemos estar prontos para ouvir. Devemos ser tardios para falar e mais prontos para ouvir. Aí vai uma dica, uma primeira dica, um primeiro princípio para uma boa comunicação no lar. Aprenda a ouvir. Peça a Deus que lhe dê ouvidos para discernir aquilo que acontece em sua casa. Segunda dica, precisamos aprender a falar com mais amor. Precisamos aprender a falar com mais amor. Aprender aquilo que a palavra diz que é falar a verdade em amor.
porque geralmente nós somos muito duros nas nossas críticas. Não usamos as palavras corretas. O tom da nossa voz não é aquele que transmite que há amor no nosso coração. O nosso silêncio também demonstra isso, quando deveríamos falar. Terceira dica, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero é um bálsamo para a alma e um tônico para o coração. Ninguém consegue viver só com críticas. Ninguém consegue viver com pessoas que só ressaltam os seus erros, as suas falhas. Que não tem uma palavra de elogio, de encorajamento, quando você faz alguma coisa certa. Não é verdade? Precisamos então aprender a elogiar com mais generosidade, a extrair do outro o que ele tem de melhor. Em quarto lugar, precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Precisamos entender que não há família perfeita, nem relacionamentos perfeitos. Todo relacionamento familiar precisa de renúncia, de investimento. E em algum momento você vai precisar dizer, eu errei, por favor, me perdoe. E você precisa ter um coração perdoador, cheio de compaixão. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E Ele comenta, é a única parte dessa oração que Ele comenta, se você não perdoar, o Pai Celestial também não vos perdoará. E por fim, nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Porque o casamento deve ser como a linguagem poética do Cântico dos Cânticos, um cordão de 3 dobras, onde Deus é a parte mais forte e aquele que une as outras 2 dobras. Precisamos de intimidade com Deus. E intimidade com Deus significa ouvir a voz de Deus. Assim como Maria e José ouviram a voz de Deus num momento de tanta dificuldade, de tanta luta para aquele casal jovem. Tantas coisas acontecendo, inesperadas, coisas que poderiam transtornar toda a sua vida. Mas eles ouviram com atenção a voz de Deus. E ter intimidade com Deus é abrir o nosso coração também para Ele. Porque o nosso Deus não é surdo. O nosso Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não nos abençoe. Ele é o maior interessado na felicidade do lar. E se nós pedirmos a Ele sabedoria, certamente Ele nos dará para enfrentarmos as lutas e as dificuldades do nosso dia a dia. Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar disso, que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você usou a sua língua, se você não se comunicou adequadamente, trazendo ruptura ao seu relacionamento, dificuldades no seu relacionamento, restaure-o através do perdão. Restaure-o através do perdão de Deus na sua vida e na vida do seu cônjuge e na vida dos seus filhos. Que Deus nos abençoe, que neste mês, onde vamos refletir muito sobre as nossas relações familiares, nós possamos buscar de Deus sabedoria para continuarmos a nossa caminhada conjugal cada vez mais com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Curve a sua cabeça, fale com Deus por alguns instantes, coloque diante dele algum propósito especial que a partir dessa palavra que você ouviu, você quer levar para a sua casa e para a sua vida. Senhor, nós te damos graças porque podemos refletir na Tua palavra
sobre as nossas vidas e sobre a maneira como temos nos comunicado, dialogado em nosso lar. Pedimos-te, Senhor, o perdão pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba, pela nossa inabilidade em nos comunicar adequadamente. O Senhor conhece o nosso coração e te pedimos, ó Deus, que o Senhor o limpe, que o Senhor o purifique e que o Senhor coloque cada dia mais o teu amor nele, ó Deus, para que possamos nos expressar, para que possamos nos comunicar verbalmente e não verbalmente, de forma carinhosa, de forma, Senhor, a nos fazer entendidos e que possamos também, Senhor, ter compreensão, discernimento, capacidade, Senhor, olhos, ouvidos, coração para entendermos o nosso cônjuge, o nosso próximo. Pedimos que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Durante o mês de maio nós estaremos cantando este hino, nestes tempos de incerteza. Vamos então nos colocar de pé para cantarmos esse hino? Pedir para o nosso irmão reverendo Donaldo tocar ele uma vez inteiro para que nós possamos aprender sua melodia. Pedir para o pessoal da projeção também passar a letra para a gente nos familiarizarmos com ela. E enquanto nós cantamos este hino, todos aqueles que vieram preparados e com o coração alegre podem consagrar a Deus aqui à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Recebei a bênção, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar aqui.
Nós queremos cumprimentar também os nossos visitantes. Alguém conosco que nos visita pela primeira vez nessa manhã? Se pudesse colocar de pé para que nós possamos conhecer você. Obrigado pela presença de vocês. Qual é o seu nome? Márcia? Marli. Deus abençoe. Receba um cumprimento dos irmãos em volta. O nome da senhora? Esmeralda. Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa, na casa do Pai. Nós temos salas de escola dominical agora, onde todos nós podemos continuar estudando a palavra de Deus e crescendo na fé, juntos, como família de Deus. Um bom domingo a todos, que Deus nos abençoe.